Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou tentar gravar um vídeo sem edição, porque eu não ando com muito tempo e nem sempre dá para colocar essas magias de editar os vídeos. Claro que fica um vídeo mais fluido, com uma mensagem mais direta e com as melhores partes. Lá está, é a magia da edição, mas nem sempre isso é possível. E eu não consigo sempre, porque tenho outras coisas na minha vida. Mas isto é um projeto que eu quero continuar e que vai continuar sempre, faz parte de mim. O último vídeo que eu coloquei foi um vídeo também de experiência, onde eu misturei duas das minhas grandes paixões, o cinema e a espiritualidade. Foi um vídeo que correu razoavelmente. Eu tentei não só falar de um filme que aborda o tema da espiritualidade, como também dentro do que o filme traz, de maneira declarada ou de uma maneira mais subliminar, tentar explicar o que é realmente viável dentro da espiritualidade, quais são os pontos que a gente pode trazer e conciliar isso com o estudo da espiritualidade e a prática. Eu tentei fazer isso, abordei temas dentro disso e foi um vídeo que correu razoavelmente bem e que eu irei novamente trazer para o canal, não sei quando, mas a segunda parte vai continuar. Eu gostei muito. Pegando também no último vídeo de tema único, onde eu falei, que foi um vídeo dividido em 3 partes, para quem se lembra, que foi o vídeo da mediunidade empática. Gostei muito também, um tema que eu irei trazer mais vezes, se calhar não de maneira única, mas vou trazer, porque a empatia dentro da mediunidade, energias e tudo, é uma coisa que faz parte e que eu gosto. E se calhar esqueci-me mesmo, de trazer algo que eu ia trazer e que vou agora de maneira muito rápida falar. E eu gosto de fazer isto, de conectar vídeos dentro de outros vídeos. Eu tinha dito na mediunidade empática que iria relatar situações que se passaram comigo quando eu ainda não tinha uma grande noção energética e que inclusive ainda se passam hoje em dia. Por muito que nós tenhamos conhecimento do que é a nossa energia, o que é isso da nossa energia? Se formos analisar bem, nós somos como é que eu ia te explicar? Nós absorvemos tudo o que seja interações com outras pessoas e vamos moldando aquilo a que chamamos de personalidade. Portanto, nós não temos, de facto, uma energia nossa declarada como sendo nossa. É difícil falar disso. Se formos mergulhar mais e aprofundar mais as coisas, nós temos um padrão ao qual seguimos, identificando como sendo nós próprios em nossas atitudes. Mas realmente, quando nós nos apercebemos que com a interferência espiritual do plano extrafísico em nossas vidas, podemos nos tornar em seres que não estamos a seguir como aquilo que entendemos como a nossa essência. Isso aconteceu comigo. Eu posso relatar que em certas partes eu tornei-me, em episódios da minha vida, uma pessoa que não era eu, no âmbito em que tinha atitudes mesquinhas, atitudes que eu depois, quando estava energeticamente mais leve, pensava, fogo, como é que é possível eu ter tido aquela atitude? E aí nós vamos tomando consciência de que é uma realidade, essa influência espiritual é uma realidade e que temos que tomar cuidado com isso, tratar das nossas energias. E isso acontecia comigo, eu tomei atitudes que não era eu, quase, eu não digo a 100%, mas claro que era eu lembro-me, eu agi, mas sobre uma interferência. E na altura até fui aconselhado por uma pessoa pela qual eu tenho uma grande estima, a procurar entendimento, compreensão e a saber distinguir o que é que... ter uma forma mais vista de fora da ocasião, analisar melhor, ter uma percepção, uma sensibilidade maior energética. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, nós vemos que o grau de interferência é muito alto e isso acontece e é assustador, acaba por ser mesmo assustador nós compreendermos isso e até que ponto é que estamos a ser nós próprios dentro das nossas atitudes. E agora eu consigo, com essa sensibilidade, consigo perceber quando é que eu não estou bem, a minha energia não está bem, está mais pesada, quando é que eu estou mais cansado, que isso também interfere, e isso acaba por... mas já consigo manter a calma, não agir sobre o impulso
do meu instinto mais impulsivo e conseguir colocar uns passos atrás do impulso e refletir. E se calhar hoje estou mais impulsivo, não estou com paciência, se calhar vou equilibrar-me, vou descansar o corpo físico, vou alinhar os meus chakras, as minhas energias e vou meditar, e se calhar amanhã já vou conseguir agir de maneira mais equilibrada. Que isto é sempre uma faca de dois gumes. Pronto, passando a esta parte da energia, da mediunidade empática que eu queria salientar aqui, já vamos em 5 minutos de vídeo, e isto é assim, este vídeo vai ser um vídeo bem natural, eu não vou editar, portanto, sem a magia da edição. Eu sei que é bonito editar e eu acabo por colocar no vídeo, quando edito, a mensagem mais rápida, mais fluida, sem estas pausas e tudo, mas nem sempre dá para isso, e este projeto é muito natural, eu peço que vocês compreendam, e este vídeo vai ser assim, vai ser natural, porque eu não estou a ter muito tempo, e também se calhar não estou para aí virado, e espero que vocês compreendam isso. Quando eu posso editar, eu edito. Hoje não vai dar. E eu vou colocar assim. O tema que eu vou trazer hoje é um tema muito que eu já pensei em trazê-lo, por coisas que experienciei. Mas eu vou aprofundar, porque eu quando trago um tema único, eu não gosto de falar só sobre o tema, sem aprofundar, sem refletir, e falar também da parte de algo que eu experienciei. Eu gosto de fazer essa mistura de coisas e trazer o tema. E qual é o tema? Espíritos brincalhões. No Brasil, eu tenho muita gente brasileira a ver o vídeo, por isso é que eu gosto de falar, o chamado espírito zombeteiro. Espíritos brincalhões. Eu já falei aqui em tipos de espíritos, e quando eu falo em tipos de espíritos, já expliquei também que eu estou a falar do seu grau de consciencial, porque não há tipos de espíritos. Estamos a falar de níveis de consciência. Como há aqui, há pessoas com um nível consciencial mais virado para o materialismo, para a matéria em si, sem sequer refletir em outros planos, no plano espiritual, e há pessoas que se regem por vários pontos de vista, e isso é bom, haver todo o tipo de pontos de vista, desde que haja respeito entre as pessoas e as opiniões. Com isto, eu quero trazer então, falar sobre os espíritos brincalhões. Na parte mais final do vídeo eu vou partilhar uma projeção astral que eu tive e que se encaixa neste perfil de espíritos. O que é o espírito brincalhão? É preciso ter muito cuidado, até mesmo quem consulta médiuns que incorporam, e não só, quem procura mensagens de entes queridos que já desencarnaram, há uma linha muito curta e que é difícil de perceber se realmente estamos a contactar e a trazer mensagens da consciência real da pessoa que nós queremos, do espírito da pessoa, do ente querido que nós queremos a mensagem. É difícil. Não esquecer também que há interferência, ou seja, o médium capta, o acoplamento ele acontece do espírito, mas também a mensagem, a informação é trazida e ela também é... Como é que eu hei de explicar? Não me está a surgir a palavra. A mensagem é trazida através do médium, mas o médium depois vai assimilá-la consoante o seu cérebro. Ou seja, o que eu quero dizer é que, eu peço desculpa, não estou a trazer... Isto acontece, o vídeo não vai ser editado, por isso isto acontece. Num vídeo editado eu cortaria esta parte e, vocês sabem, eu trazia a parte quando eu me lembro. Mas eu não me estou a lembrar do que eu quero dizer. Ou seja, o médium, realmente, ele capta a mensagem do espírito, certo? Por isso é que é a mediunidade, é o canal. Mas depois a informação chega e há ali uma percentagem dessa informação que é captada pelo seu grau de percepção. Ou seja, há alguns pontos, o sumo está lá, o sumo. Mas alguns pontos podem ser misturados com a sua percepção, não é? Do cérebro físico que nós temos e dos nossos conceitos.
E é difícil dizer que também há casos de incorporação a 100% em que, efetivamente, o espírito ele fica acoplado energeticamente de uma forma quase a 100%. Nunca é 100%, mas isso acontece. E aí temos uma mensagem quase derradeiramente íntegra. Mas há, dentro não só da incorporação, mesmo da psicografia, existe também ali uma percentagenzinha do que é a percepção da pessoa, do médium. E pode ter ali o grande sumo está ali, mas temos que ter em atenção que o médium interfere sempre, porque ele é o canal. É o canal e ele é uma essência que está ali, mesmo estando com uma interferência extrafísica, é uma essência que está ali a servir de canal. E temos que ver isso. Eu sei que estou-me a descolar um pouco do tema fulcral, do tema único, mas para entendermos isso. E porquê é que eu estou a falar nisto? Agora é que vem a questão. Porque muitas das vezes vocês podem pensar que estão a falar com um ente querido, a falar ou a receber uma mensagem de um ente querido, e existem, como é óbvio, espíritos que são chamados então espíritos brincalhões, zombeteiros, trapaceiros, que são espíritos que eles gostam, traz-lhes prazer enganar as pessoas. E eles conseguem plasmar a imagem do ente querido. Como é que eles percebem como é que o ente querido é? Muito fácil. Eles conseguem ver lá no plano astral as imagens que nós temos no nosso campo áurico e mental. Eles conseguem perceber qual é a imagem do espírito do ente querido que nós queremos. Eles conseguem até ter a informação, porque depois há hierarquias, que eles chamam de hierarquias dentro das trevas, porque isso acaba tudo por ser um dia desfeito. O caminho é o caminho da luz. Mas pronto, há realmente um aglomerado de espíritos que eles conseguem trazer todo tipo de informações porque eles acessam. Porque nós somos espíritos encarnados que somos nós próprios pesados. É a energia daqui. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui a toda a hora é um espírito que está limpo e que está com uma energia muito elevada. Esqueçam isso. Isso quando a gente começa a pensar dessa forma, já está desequilibrada. E é normal que esses espíritos conseguem acessar, e então eles fazem-se passar por entes queridos para nos enganar. E isso a eles provoca-lhes algum tipo de prazer e algum tipo de vício. E agora vocês perguntam, Helder, mas porquê que há espíritos que têm prazer em fazer uma coisa dessas? Como é que isso é possível? A pergunta em si é percebida de minha parte em pessoas que não estão muito dentro do assunto da espiritualidade, e é normal que façam a pergunta. Agora, pessoas que já estão a par disto, e até mesmo as pessoas que não estão a par, mas vamos aprofundar, que fiquem atentas, essas pessoas vocês que não estão muito dentro da espiritualidade e que me fazem essa pergunta, que é credível, mas eu vou explicar o quanto essa pergunta acaba por ser ingênua. Não levem a mal eu dizer isto, mas vocês vão já perceber o que eu quero dizer com isso. Quando nós estamos aqui, encarnados num corpo físico, não é? Um dia vamos desencarnar. Para quem desencarna derivado à velhice, ou seja, derivado chegou a um estágio da sua vida em que o corpo foi-se deteriorando e que chega inevitavelmente à altura do desencarne, porque a nossa vitalidade no corpo físico vai diminuindo, não é? Não estou a falar a nível espiritual. Para quem desencarna já estar a contar com isso, o impacto não é assim tanto, não é? Embora quem não tenha noção espiritual acaba por até que poderá cair em graus de ilusão e de não perceber o que é que se está a passar. Mas nós vamos continuar a ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando nós desencarnamos, aquilo que o nosso grau de consciência aqui, agora, ele não vai mudar. Nós vamos continuar exatamente com o mesmo padrão de pensamentos, de emoções. A nossa vibração, ela continua a ser a mesma, falando a nível espiritual, quando ocorre o desencarne. É claro que em projeção astral isso, obviamente que é igual. Ainda que estamos acoplados a um corpo físico. E, portanto, arrastamos para lá, para o plano espiritual, energias daqui.
Mas quem desencarna vai continuar a ser exatamente a mesma pessoa. O que é cá é lá. E sendo assim, quando vocês perguntam por como é que é possível haver espíritos que têm prazer em enganar, esses tais espíritos brincalhões, que depois também há vários graus de consciência dentro desses espíritos, como é que é possível eles terem prazer em enganar? Então eu faço-vos a pergunta, como é que é possível uma pessoa ter prazer em jogar no jogo aqui? Em jogar, o vício do jogo, que é tão forte nas pessoas? Não vou falar em drogas, não vou falar porque isso já vem processos químicos e não vou entrar por aí. Há pessoas que têm prazer, eu agora não me estou a lembrar do nome que tem isso, essa patologia, mas há pessoas que têm prazer em que nem precisam. Muitas dessas pessoas, a nível económico, nem precisam de fazer isso. Há pessoas que têm prazer em roubar algo de algum lado e nem vão precisar daquilo que estão a roubar. Eu não me lembro do nome e depois até comentem a dizer o meu nome que eu esqueci mesmo. Não me lembro mesmo. Mas há pessoas que têm prazer em fazer isso e nem necessitam disso. Nem se está a falar de necessidade. Mas dá-lhes algum tipo de prazer, aquela adrenalina. E portanto eu posso estender um leque de exemplos de... A nossa consciência, ela procura prazer em várias coisas. O materialismo. O colecionador em si tem prazer em colecionar objetos. Objetos que, à vista de outras pessoas, não lhes diz nada aquilo, mas as pessoas têm prazer. Por isso, questionar como é que há espíritos que têm prazer em enganar, vocês estão agora a perceber o quanto isso acaba por ser uma pergunta um pouco ingênua. Claro que existe, porque há pessoas que têm prazer em enganar aqui, de diversas formas. Eu vou agora pegar até, para quem acompanha o YouTube, e não vou falar em nomes, porque eu respeito isso, eu nem estou dentro do assunto, nem quero estar. Houve agora um grande alarido dentro de youtubers que alegadamente estão a tentar ou tentaram enganar, não sei se enganaram ou não, não me interessa, mas há casos disso, de tentar enganar crianças, que são um público que nós sabemos que não tem um grau consciencial ainda, o meu grau consciencial está em desenvolvimento. Um miúdo com 15 anos que vê canais do YouTube, adequados ou não para a sua idade, é normal que tenha um grau consciencial da sua idade, não desenvolvido em certos parâmetros. E há pessoas que se aproveitam disso. É claro que existem espíritos. E ainda estamos a falar, percebam uma coisa, o espírito sabe que nós não temos, ou seja, encarnados aqui, no nosso corpo físico, a nossa percepção ela está limitada. E ele tem acesso a coisas que nós não temos. Ainda mais, coloquem-se no lugar desses espíritos. Ainda mais eles têm algum tipo de fascínio e prazer. É claro que isso é efêmero. E é claro que estamos a falar de uma coisa que eles um dia, mais cedo ou mais tarde, demorando os anos que demorar, porque isto também o tempo é relativo, não é? Dentro da espiritualidade, no plano espiritual, o tempo é com certeza diferente. E a ideia do tempo, porque o tempo não existe. Nós temos uma ideia do tempo. É diferenciada e esses espíritos um dia vão efetivamente perceber que não é esse o caminho. Mas até lá o caminho é longo. E quando eu falo em espíritos brincalhões, eu estou a falar daqui. Eu próprio, tu que estás aí a ver este vídeo, não criem esse grau de separação de acharem que eles são negativos e nós não somos. Não. Isto aqui que vocês vivem, esta vida, ela é um umbral em si. Não procurem o umbral lá fora com medo que vocês possam ir para o umbral. Quase grande parte das pessoas encarnadas vai passar no umbral. Ponto final. Porque já está nele. Isto é o umbral. E o que eu quero dizer com isto é que esses espíritos eles têm um prazer em enganar. E depois o grau dentro disto também difere. Há espíritos brincalhões mais leves, não são leves, mas no aspecto em que gostam de trapassar a pessoa, de enganar a pessoa, fazendo-se passar por um ente querido. E isso causa-lhes prazer, mas efetivamente vai causar ali um distúrbio emocional, não é? Que nós vamos ficar com uma emoção de pensarmos que estamos a falar com alguém pela qual nutrimos amor, não é? E depois descobrimos que afinal, ou nem descobrimos,
Pensamos e pronto, e o espírito vai ficar feliz porque conseguiu o que queria, que era nos enganar, e isso vai-lhes dar. Mas o seu grau de maldade, digamos assim, não é assim tão elevado. Mas efetivamente existem espíritos, obsessores e tipos de espíritos em que a sua consciência, o seu grau de informação é muito elevado e que eles operam mesmo para conseguir desequilibrar pessoas que até já estão dentro de um desenvolvimento espiritual e de conhecimento, e eles tentam ao máximo, às vezes até se fazerem passar por mentores. Eu um dia vou fazer um vídeo de como é que podemos saber se é um mentor ou não é, mesmo para quem tem projeção astral, saber distinguir. E há coisas que a gente consegue decifrar muito facilmente se é mentor ou não é mentor. E quando não consegue facilmente, pode ser mais difícil de decifrar, mas vai conseguir. Porque vai conseguir. Porque esses espíritos não conseguem esconder. Existem formas de descobrir isso. Continuando. O espírito brincalhão tem graus. Mas, falando nesse grau de espíritos que têm só o prazer de enganar, sem muita maldade e sem desejo de nos magoar de uma forma mesmo maldosa, digamos assim, sem muito peso, existe espírito, como também não vamos falar, então, eu estou a falar de espíritos densos, vamos falar de espíritos de luz, por exemplo, o mentor em si. O mentor, será que o mentor é um espírito já perfeito dentro da sua, ou seja, será que é um espírito que não erra? Enganam-se, ele erra também. É um espírito, claro que já está mais elevado, a sua consciência, mas ele também não é, ele está num caminho evolutivo. E depois, dentro da bondade, há espíritos também neutros, por exemplo. O que é o espírito neutro? É o espírito que já adquiriu um grau em que, mas eu aqui já estou a falar em tipos de graus conscienciais de espíritos, mas só para que vocês percebam. Há espíritos que nem querem fazer mal, mas que também não querem fazer bem. E estão ali neutros. E estar neutro no caminho também não é por aí. Não é por aí. Porque nós temos que tentar sair do nosso ego e fazer o bem. Ajudar dentro de que forma for. Se quando vivemos muito para nós, também não é muito esse o caminho, quando é somente isso. E há espíritos que são neutros. E quando são neutros, podemos dizer que eles são maus, que eles são bons? Percebem? É difícil dizer. E depois há espíritos bons também, mas que são bons dentro da sua consciência, ou seja, eles não desejam mal a ninguém, mas também não chegam a pôr em prática uma lógica de evolução e de sair da zona de conforto e de perceber que também quando a vida não é só para nós, tem que ser para o outro, mas também eles não fazem nada por isso. E até que ponto, respondam a esta pergunta, até que ponto o ser bom beneficia algo na sociedade se não for posto em prática? Eu posso ser uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém, vivo a minha vida, mas vivo-a somente nisso. Isso acaba por ser uma limitação. E, portanto, analisar estes graus conscienciais é sempre uma questão muito ténue entre o julgamento. Temos que saber distinguir isto. Não vamos causar uma distância entre falar da situação e entre nós, acaba por ser uma ilusão. Nós temos que nos colocar dentro de uma situação que pode ser a nossa no instalar de dedos. Assim. É claro que nós nunca regredimos no que toca a emoção. A emoção não, desculpem. Nunca regredimos no que toca a graus de consciência. Ou seja, quando nós evoluímos a nossa consciência, gradualmente, nós não voltamos para trás. Mas os desequilíbrios continuam lá. E nós vamos iludir-nos, apegar-nos, desequilibrar-nos sempre. E é uma luta constante entre o equilíbrio. E, portanto, voltando agora, pegando outra vez nos espíritos brincalhões, eu chamo-lhes brincalhões no Brasil, zombeteiros, esses espíritos, eles gostam, eles sentem esse prazer. E é um prazer que os alimenta, de alguma forma. E é uma diversão para eles. E então, perceber que
é muito difícil. Existem pessoas que canalizam mensagens dos nossos entes queridos. Mas nós também temos que saber distinguir e ter o nosso filtro de bom senso. É muito importante. Agora, nós próprios, quando se fala em obsessores, eu quero frisar uma coisa. Até que ponto é que nós não estamos a ser obsessores de alguém? Nós, na nossa vida, se estivermos apegados a alguma pessoa, se estivermos com uma ideia fixa dentro de nós e que essa ideia envolva uma pessoa, seja ela qual for, e até posso falar a nível espiritual, por exemplo, um ente querido que desencarna e que nós estamos com um apego a nível emocional, ou seja, ele desencarnou, mas nós continuamos a não aceitar esse desencarne, a pensar constantemente naquela tristeza. Isso vai afetar não só a nós, como é óbvio em primeira instância, como vai afetar a consciência que precisa que a gente se solte disso. Por isso é que muitos entes queridos trazem mensagens através dos nossos sonhos, através do médium, a dizer: não sofras, por favor, segue o teu caminho. Porquê? Porque o apego em si é negativo. O apego é uma energia que não é uma energia de unificação, que não unifica, não é uma energia positiva, não é uma energia que agrega, que faz evoluir. Tudo que seja apego é mau. E até que ponto é que nós não somos também espíritos encarnados, obsessores de pessoas que lidam connosco? Façam esse jogo de mentalizem, pensem na vossa vida. Até que ponto é que alguém não está a ser vosso obsessor? Eu vi uma pessoa ligada à espiritualidade, pelo qual eu tenho respeito, e é uma pessoa que eu conheci na minha vida, e é uma pessoa que fez parte da minha vida e que também está dentro da espiritualidade à sua maneira, e que eu respeito. E eu vi essa pessoa a falar em algo pelo qual eu posso trazer para aqui. Que essa pessoa partilhou que um espírito, que era um ente querido de uma vida passada dessa pessoa, interferia na sua vida hoje em dia, mas queria proteger, mas com o tempo essa pessoa foi percebendo que é uma linha muito fina, aquela que separa entre o que é um espírito que nos quer proteger, por exemplo, dentro de um ato de bondade para connosco, mas acabou por ser um caso de obsessão, porque o espírito queria tanto proteger que não seguiu o seu caminho. Estava focado no livre-arbítrio de uma pessoa que tinha uma ligação de outra vida, ou não, mas neste caso tinha, e a intenção era boa, mas quando se tornou algo constante, foi uma obsessão. E eu até quero dizer à pessoa que eu estou a falar agora, quero dar os parabéns porque estou muito orgulhoso pelo caminho, e estou a falar diretamente, que estás a seguir, e esse teu grau perceptivo e os teus estudos, excelente mesmo, parabéns. Continuando, para vocês perceberem o quanto isto acontece, até que ponto nós não somos obsessores de alguém. Quando estamos a afetar o livre-arbítrio de uma pessoa, e não só mentalizarmos durante muito tempo essa pessoa, tem que ser o nosso processo tem que ser um processo livre. Entendam isso. Por muito que nós temos que respeitar, temos respeito a nível de relacionamentos, o nosso caminho é muito sozinho, é muito nosso. E nós temos que nos soltar todas essas amarras. E é claro que existem muitos espíritos que limitados e que dentro das suas limitações eles operam enganando, plasmando formas. Vamos falar agora das projeções astrais, que é aqui que eu vou tocar na parte do meu relato, que eu quero fazer um relato sobre algo que se passou comigo. Eu estou a tentar agora esticar aqui as pernas e pronto. No plano astral há muito espírito. Para já, quando nós nos projetamos fora do corpo, nós dificilmente vamos para planos e dimensões mais de luz, digamos assim. Por razões óbvias, o nosso padrão vibratório ele vai refletir para onde nós nos vamos projetar, a não ser que haja interferência dos mentores, que aí sim é possível que os mentores nos levem a determinados ambientes para que nós
a gente consiga compreender o que é que se passa ali, para ter algum tipo de aprendizado ou para ajudar. Mas geralmente, grande parte dessas projeções, nós vamos interferir com consciências que estão dentro do nosso grau vibratório. E é aqui que eu vou relatar algo que aconteceu comigo, e foi um espírito brincalhão, e para que vocês percebam o que é que motiva estes espíritos e o quanto nós somos enganados muito facilmente. Certa vez, durante a noite, eu estava a dormir de barriga para baixo. Aproveito para não aconselhar quem quer ter projeção astral a dormir de barriga para baixo. Isto não sou só eu a dizer. O próprio Saulo Calderon, que eu recomendo que vocês façam uma pesquisa para quem quer aprofundar-se a nível da projeção astral. Ele aconselha a nós não dormirmos de barriga para baixo por diversos fatores. Um deles é um processo defensivo do nosso subconsciente. Nós estamos a dormir de barriga para baixo num processo quase como de conchinha, não é? Para nos protegermos. Isso já causa ali um grau defensivo que é importante, mas não tem que ser dentro do comodismo. E, portanto, o ideal é dormirmos ou de barriga para cima ou de lado. Mas de barriga para cima mas muita gente não consegue dormir de barriga para cima. Eu não consigo, por exemplo. Dificilmente consigo. E isso faz-me ressonar. E, portanto, de lado. De barriga para baixo. Isso vai... Para já nós não estamos a ver o ambiente. Com o nosso chakra frontal não estamos perceptivos ao ambiente. Da mesma forma. E depois... acabamos por sair. Eu, por exemplo, já tive muitas projeções astrais de barriga para baixo. E eu acho que isso afeta um pouco o meu grau de consciencial. E essas projeções acabam por ser semiconscientes. E até porque eu acho que nós saímos pelo chakra umbilical. Eu não sei se isso potencia. Eu ando a tentar que o Saulo me responda. Eu já podia ter feito uma pesquisa e também é um bocado de preguiça de minha parte. Mas dormir de barriga para baixo, eu não sei se potencia a saída do corpo pelo chakra umbilical. Se alguém tiver algum tipo de informação em relação a isto, comente aqui em baixo, aqui no vídeo, para que eu saiba isso. Eu acho que potencia. Então, neste relato que eu vou fazer, eu estava a dormir de barriga para baixo e eu devia de estar projetado alguns centímetros acima do meu corpo físico. Porque isso acontece com a maioria das pessoas. Toda a gente sai do corpo, é uma realidade, mas a maioria fica dentro da faixa de atividade do cordão de prata, que é mais ou menos uns 30 centímetros acima do corpo físico, e fica dentro da faixa de atividade do cordão de prata, por isso, e no entanto, ou seja, fica dentro de tudo o que é cacos psíquicos que ficam ali a pairar, não é? De tudo o que pensamos. E, portanto, os sonhos interferem muito. Nós estamos a sonhar com coisas que estão aqui dentro, não é? Dificilmente conseguimos sair fora dessa faixa do cordão de prata. Mas eu tive, de alguma forma, consegui ter lucidez ao meio da noite, porque eu estava de barriga para baixo mesmo no corpo astral. O espírito estava da barriga para baixo também. Mas, a dada altura, eu tive lucidez, e quando eu me virei para ver o que é que... Eu fiquei a olhar porque eu tive aqui um aviso, não sei se o vídeo vai ser cortado derivado ao espaço, já vai em meia hora de vídeo. Quando eu tive lucidez, estava um espírito a uns centímetros de distância de mim. Eu só consegui perceber o espírito quase que da barriga para cima. Notei que a sua aura era de cor avermelhada, vermelha, isso eu notei, e na altura eu tive ali uma ligeira percepção de que não era um espírito muito aconselhável para conversar. Mas eu vi, e a aura dele era vermelha. A face do espírito, ele parecia ser assim, ele tinha umas feições meio que... aquela estátua do Júlio César. Eu sei que o espírito tinha olhos azuis, e ele parecia assim meio que russo ou ucraniano. Tinha assim umas feições que não eram bem daqui, na minha percepção. Embora o espírito falou para mim na língua portuguesa. Ele tinha então, a sua aura era avermelhada. Não era bem uma aura assim, ou seja, a nossa aura tem várias camadas, não é? E eu consegui perceber até aqui, mais ou menos.
Foi mais ou menos até aqui, a grossura da aura do espírito. E era avermelhado a cor. Ora, vocês sabem que o vermelho... eu sei que o chakra Kundalini trabalha muito com a cor vermelha. Com a terra e tudo o que está mais aqui para baixo. Mas também não é só. Quando se fala em graus conscienciais não tão elevados, a cor vermelha aparece muito. Para quem sabe isso. E eu tive uma ligeira percepção que aquilo não era muito confiável, mas eu deixei o espírito, ok. Então eu virei-me, eu deslumbrei o espírito, esse espírito apresentou-se de uma maneira muito simpática na altura, e também quando há um excesso de simpatia, duvidem. Ele foi muito simpático e unicamente ele deslocou-se mais para a minha beira, eu dei-lhe permissão para ele aproximar-se. Eu tive noção, claro, que era uma projeção astral que eu estava a ter, já tinha alguma ideia do... Alguma não, eu tinha já... Quando eu saía fora do corpo, nessa altura eu já tinha total conhecimento do assunto. Do assunto no âmbito em que percebia quando estava a ter ou não. O espírito aproximou-se e a conversa do espírito na altura foi: então tu estás a ter lucidez, estás desperto a nível espiritual, isso é muito bom, conta-me lá. Como é que isso aconteceu? Como é que tu... E aquela conversa acabou por me interessar, porque eu pensei, este espírito está a ter disponibilidade para falar de um assunto e eu pensei, se este espírito não é um espírito bom, para que é que ele quer desperdiçar o seu tempo a ouvir-me? Então eu deixei-me envolver pela conversa e comecei a partilhar com ele. Olha, eu comecei a ter o meu despertar espiritual, até como eu já partilhei com vocês aqui no canal, em determinada altura, ocorreu derivado a isto, derivado àquilo. E eu notei que o espírito estava a sorrir de uma forma um pouco sarcástica. Sei lá, eu notei que o espírito não era um espírito bom. E eu tive a ideia de, ok, eu vou-te contar tudo, vou-te deixar que tu penses que me estás a enganar a mim. Não é que eu não seja enganado, eu já fui muitas vezes enganado. Mas eu não fui enganado daquela vez. E eu pensei, eu vou-te deixar ouvires até ao fim a minha história. Mas no final eu vou-te dar um passe energético com as minhas mãos. Porque fazer isso é uma maneira de nós passarmos energia. Quando abrimos as palmas das mãos. E eu vou abrir. E se de alguma forma a tua energia não for muito compatível com a minha, e eu não sei sobre a interferência dos mentores, ou se eu estava a ser observado por mentores, porque isso acontece também, nós não os vemos, mas eles estão em constante observação. E eu pensei, eu vou contar tudo, mas no final eu vou-te dar um passo de energia, eu vou ver o que é que te vai acontecer. Vocês não têm noção do que é que aconteceu. Assim que aquele espírito acabou, eu acabei de falar, e eu disse, olha, agora, se não te importas, eu vou fazer aqui uma coisa só para... Assim que eu digo isso, o espírito esboçou logo um olhar assustado, amedrontado, começou a deslocar-se para trás, de uma maneira assim, com medo. Eu disse, tem calma, quase a tremer mesmo. Eu disse, tem calma, o que é que foi? Eu só vou... deixa-me ver uma coisa. E eu passei energia. Eu estou, novamente, com uma canetinha na mão. Como vocês sabem, eu adoro estar com caneta na mão quando faço vídeos. Assim que eu faço o passe de energia, vocês não têm noção. O salto que aquele espírito deu. Ele saiu do meu quarto. Ele fez mesmo assim. Mesmo... Notei logo ali um grande desequilíbrio por parte do espírito. Era um espírito completamente desequilibrado. Mas, de alguma forma, ele estava a querer... O que lhe estava a dar prazer... E o sentimento que aquele espírito estava a ter, o que lhe estava a motivar, era, de alguma forma... Ele saber que me causava interesse falar sobre o meu despertar espiritual e saber que ele iria ter a minha atenção e ia-se conseguir aproximar de mim e que ele tentou causar dentro daquilo que me motivava um certo grau de inconsciência. E foi isso que o motivou. Ora, ele não esperava era que eu, de alguma forma, tivesse percepção do que é que estava a acontecer. E é aqui que eu acho que o espírito não consegue a toda a hora acessar o nosso grau de pensamentos. Senão, o espírito teria percebido que eu percebi. Entendem o que eu estou a dizer? E ele não captou que eu tinha entendido.
o que é que se estava a passar ali. E assim que eu fiz o passo de energia, de alguma forma aquilo amedrontou o espírito e ele saiu do ambiente em alta velocidade e amedrontado, completamente assustado mesmo. Houve ali um impacto de energia que ele saltou logo para longe de mim, todo amedrontado. E foi este o relato que eu quis vos trazer. Já estamos com 40 minutos de vídeo. Este vídeo não vai ter edição, por isso eu peço desculpa por algumas... porque eu saio do tema para explicar certas coisas. É uma viagem e depois volto. Mas isto tudo se encaixa para que vocês entendam a mensagem. O espírito saiu dali e foi uma projeção em que eu aprendi que realmente é muito difícil nós não sermos enganados no plano astral e na nossa vida. E quem é empático, quem tem uma energia, como eu já expliquei no vídeo da mediunidade empática, quem começa a ter uma percepção, uma sensibilidade energética, espiritual, e começa a entender e tem um grau de empatia energética, é muito difícil sermos enganados. Muito difícil. Nós traçamos muito facilmente o padrão do que é a pessoa. E eu faço muitas vezes uma coisa. Eu avalio as pessoas através das suas atitudes à minha beira e deixo que as pessoas me mostrem o que são. E muitas das vezes as pessoas acham que me estão a enganar. Claro que não quero levar isto para uma coisa muito pesada, quando na realidade não estão. Mas mesmo assim eu aceito como a pessoa é, não deixo é que a pessoa calque aquilo a que eu chamo de o meu espaço, o meu oxigênio no que toca a respeito e à minha essência. Deixo a pessoa ser o que é, mas desde que a pessoa respeite o meu espaço e que não interfira no meu livre-arbítrio, naquilo que eu tenho como meus princípios. Mas nós próprios já fomos obsessores, acreditem em mim. Se não fomos, poderemos vir a ser. E é difícil não sermos. Portanto, não julguem, não achem que estão num patamar que na realidade não estamos. E quando eu falo não estão, meto-me a mim. Estamos todos dentro disso. E há espíritos brincalhões encarnados e desencarnados. Há muitos espíritos brincalhões aqui, agora, a interagir contigo, que te engana a nível emocional, que é um vampiro teu energético que suga a tua energia. E não só. Tu sugas a energia de muita gente, de maneira consciente ou inconsciente. Portanto, vamos começar a respeitar mais o espaço uns dos outros, a não julgarmos que por termos algum conhecimento somos superiores e a entender que existem, efetivamente, espíritos brincalhões, trapaceiros, zombeteiros, como se diz no Brasil, que enganam muita gente e que têm prazer ao fazê-lo, mas se calhar à beira de outros espíritos mais pesados, que até quando a pessoa começa a cair em desequilíbrios muito pesados, seja por que razão for, e ninguém está livre disso, há espíritos que incentivam ao suicídio, há espíritos que incentivam ao vício, porque eles próprios têm um vício. Há espíritos que se encostam a nós, que são os chamados encostos, e que até eles não são muito pesados. E que quando nós alinhamos as nossas energias e limpamos, eles desaparecem, porque já não têm sintonia. Mas há outros que não, que podem vir de outras vidas, como eu já expliquei num vídeo, podem vir de outras vidas e inclusive não são de outras vidas. De alguma forma eles, por alguma abertura que tiveram de nossa parte, ficaram no ambiente, seguem os nossos passos, até às vezes estão na distância. É claro que existe o nível de amparo, os mentores estão sempre presentes, mas o mentor, ele não pode, ou seja, ele não vai, por muito que ele tente alterar, ele não vai mexer com o nosso livre-arbítrio, ele vai esperar que nós permitamos que ele chegue até nós, para nos intuir, dentro da intuição. Mas há espíritos que estão ali à espera do nosso desequilíbrio para que pessoas que acham que não vão cair em obsessões, eles deixam a pessoa estar tranquila e depois eles conseguem de alguma forma desequilibrar a pessoa e isso traz-lhes também a eles, a esses espíritos, um prazer. O que é que nós devemos fazer em relação a isto? E isto é que é muito importante. Tentar o equilíbrio através
da meditação, através do trabalho energético, através de tentarmos ser pessoas melhores em pensamentos e emoções, pessoas melhores em atitudes para com o outro e sempre aceitando tudo, aceitando o nosso próprio erro, como nós somos limitados, nós somos muito limitados, nós temos muitos desequilíbrios, mas quando nós aceitamos que não somos perfeitos e que estamos a tentar escalar uma montanha e não desistimos de a escalar, só aí já é meio caminho andado para uma vida mais positiva e boa. Pessoal, eu vou ficar por aqui no que toca a espíritos brincalhões. Espero que tenham gostado. Comentem este vídeo. Há alguma coisa que eu não tenha tocado, eu friso sempre isto nos meus vídeos, algo que eu não tenha falado, possa-me ter esquecido, falem para que eu possa novamente fazer um vídeo e até num vídeo sobre outro tema eu faço um à partezinho no início e clarifico algumas situações, porque eu também aprendo com vocês. Não é por eu ter projeções astrais, ou seja o que for, o conhecimento que eu tiver, que sou nada mais que vocês, apenas tenho alguma informação que vocês possam não ter, mas também aprendo com vocês. E é por isso que eu adoro quando vocês comentam. Comentem. Eu tento ser o mais natural possível nos meus vídeos e no meu projeto aqui do YouTube. Neste momento eu estou com 410 subscritores. Agradeço a toda a gente que subscreve o canal. Eu não tenho ambições, ou seja, eu não quero viver às custas de nada que não seja aquilo que eu já vivo. Mas, se eu conseguir trazer qualquer tipo de benefício, para mim já é muito bom despertar uma consciência. Ou seja, fazer a pessoa procurar estudar e espiritualizar-se, para mim já a venci. E já é uma missão garantida. Mas é claro que se eu conseguir que este projeto cresça cada vez mais, isso vai ser bom para mim e para vocês. É claro que sim. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui é ajudar a despertar consciências. A minha missão está ganha. Partilhar com vocês também é bom. Também adoro fazer isso. E por isso eu vou trazer um vídeo sobre formatação da sociedade, que eu já tinha falado que iria trazer esse vídeo e esse vídeo não está esquecido, só que eu fiz uma sondagem nas redes sociais e foi este o tema que ganhou. Mas eu vou trazer o vídeo sobre formatação da sociedade. E muita gente me criticou, algumas pessoas, de forma positiva, é claro, falando que não é bom trazer vídeos tão longos, apelavam para vídeos mais curtos, e pessoas que me aconselham em determinadas coisas, mas que eu nunca vi muitas dessas pessoas a opinar sobre o conteúdo que eu trago. Por exemplo, o tema que eu trouxe, que é, muitas das vezes foi só o ato de crítica. A crítica é positiva quando é uma crítica evolutiva e quando ela faz sentido. E eu adoro quando as pessoas me criticam para que eu evolua. Mas, e o conteúdo que eu trago? O tema, porque é que não é falado? Portanto, se calhar a pessoa também podia procurar entender do que é que eu estou a falar, aprofundar-se mais para falar dos temas que eu falo, não se focar-se tanto se o vídeo tem 48 minutos ou 10. Porque o importante é a mensagem que eu tento trazer aqui. Percebem? Eu estou a falar de maneira positiva, só para que vocês entendam que não dá para fazer um vídeo a falar sobre determinados temas em 10 minutos, nem em 15, nem em 20. Percebem o que eu estou a querer dizer? Se calhar dá, mas grande parte, por exemplo, neste vídeo de 48 minutos, eu não quero me focar muito neste tema, pessoal, mas neste vídeo de 48 minutos, vocês viram que eu já falei de muita coisa e se calhar grande parte dela não falaria num vídeo de 20. Iria ser mais resumido, mas eu não ia trazer mais sumo e trazer outra dualidade de critérios, porque é importante nós refletirmos, não termos só aquele ponto de vista, vários pontos de vista que levam a um consenso dentro da nossa, claro, da nossa ideia, da minha ideia neste caso, que sou eu que faço o vídeo, está dentro daquilo que eu acho que é certo ou não é certo, dentro das minhas limitações, é isso que eu quero dizer, que são muitas. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado deste vídeo, sem edição, muito natural, e até ao próximo vídeo.